Em absolutamente todas as épocas existiram padrões de beleza e as pessoas sempre tentaram segui-los. Neste vídeo você vai descobrir tendências de moda mortais do passado. Por que as pessoas romantizavam a tuberculose e se orgulhavam de sua doença? Como muitas mulheres morreram por causa de seus vestidos e como os padrões de beleza foram mudando. A moda nem sempre andou de mãos dadas com o conforto e a liberdade de movimentos. Claro, hoje em dia é muito difícil para nós imaginarmos isso, porque praticamente todas as nossas roupas são o mais confortáveis possível. Mas ao longo de muitos séculos, as mulheres tiveram que sacrificar não apenas o conforto, mas também a própria saúde e, às vezes, até a vida para corresponder aos ideais de beleza da moda. Muito frequentemente, o exemplo desses sacrifícios em nome da beleza é o espartilho. Símbolo de sofisticação e feminilidade, durante muito tempo ele prejudicou a saúde das mulheres. Deformação da caixa torácica, deslocamento dos órgãos internos, problemas respiratórios. Essa é apenas uma pequena lista de todos os problemas que o espartilho causava. As meninas eram apertadas em espartilhos desde muito novas. Como vemos na pintura de Velázquez, As Meninas, onde uma menina de 5 anos é retratada usando um espartilho rígido. Somente no início do século XX, médicos e figuras públicas conseguiram conscientizar a sociedade sobre os malefícios dos espartilhos e essa moda começou a desaparecer. A segunda metade do século XIX foi marcada por uma série de casos trágicos relacionados à morte de jovens mulheres. Em 1861, Fanny Longfellow, esposa do poeta e tradutor americano, pegou fogo em sua própria casa ao esbarrar o vestido no pavio de uma vela sobre a mesa. A própria Fanny morreu e seu marido, que tentou salvá-la, foi obrigado a usar para o resto da vida a famosa barba que cobria as queimaduras em seu rosto. Em 1867, a arquiduquesa Matilde da Áustria, de 18 anos, assustada com a chegada do pai, escondeu um cigarro atrás das costas. Uma faísca fez com que as chamas envolvessem a jovem instantaneamente, e ela morreu em meio a sofrimento. Em 1871, duas meias-irmãs de Oscar Wilde foram a uma festa de Halloween. Uma delas prendeu o vestido na lareira enquanto dançava. A segunda tentou ajudar a irmã. Ambas morreram devido às queimaduras alguns dias após a tragédia. A mais velha das jovens tinha apenas 24 anos. E esses são apenas os casos mais notórios sobre os quais todos os jornais gostavam de falar. Quantos casos assim ainda aconteceram, dos quais não sabemos? Tecidos leves e arejados, tule, tarlatana pegavam fogo instantaneamente com a menor faísca. O fogo aberto das lareiras, os cigarros, tudo isso transformava a casa em uma verdadeira armadilha para as belas mulheres. Um perigo especial eram as saias volumosas com crinolinas, que não só pegavam fogo facilmente, mas também se transformavam em verdadeiras chaminés, intensificando as chamas. É justamente por isso que havia tantas bailarinas entre as vítimas, obrigadas a dançar perigosamente perto do fogo aberto. Uma das primeiras a chamar atenção para o problema do risco de incêndio nas roupas femininas foi Coco Chanel. Aliás, foi Chanel quem também reinventou a roupa esportiva feminina. O que dizer de um estilo de vida ativo? Só não para as mulheres. Até o início do século XX, a prática de esportes por mulheres era considerada, na verdade, uma exceção. E mesmo, por exemplo, personalidades marcantes como Elizabeth da Baviera, famosa por seu amor por um estilo de vida ativo, não conseguiam mudar as tradições estabelecidas. Os silhuetas da moda daquela época, com saias volumosas e espartilhos apertados na cintura, simplesmente tornavam qualquer movimento impossível ou, no mínimo, problemático.
Além disso, começou a se desenvolver o mito sobre a fragilidade das mulheres. Supostamente, nenhuma mulher seria capaz de praticar esportes de forma ativa. E claro, esse mito só aumentava ainda mais a popularidade desses tipos de silhuetas da moda. Por que as pessoas que trabalham com vestidos iriam criar roupas confortáveis se as mulheres, afinal, não seriam capazes de praticar nenhum esporte? Com o fim da era dos crinolinos, o problema da restrição de movimentos não desapareceu. No início do século XX, saias justas que envolviam firmemente as pernas abaixo dos joelhos e dificultavam a caminhada livre entraram na moda. A tendência dessas saias foi lançada pela atriz Cecil Sorrell, que era obrigada a posar por longos períodos em posições desconfortáveis. Mas uma coisa é o cinema, outra é a vida real. As ligas apertadas que mantinham a saia justa no lugar tornaram-se uma verdadeira maldição para as fashionistas. As mulheres tinham dificuldade para se locomover, não conseguiam sentar e levantar livremente, e os casos de lesões por quedas tornaram-se comuns. As saias justas foram, mais de uma vez, a causa de acidentes. Por exemplo, no hipódromo de Chantilly, uma mulher não conseguiu se desviar de um cavalo devido à restrição de movimentos. E em Nova York, uma jovem se afogou por não conseguir atravessar as comportas devido à sua saia estreita. Sim, com a moda de hoje e uma indústria da beleza tão desenvolvida, realmente difícil para nós imaginarmos algo assim na vida real. Mas isso realmente aconteceu, faz parte da nossa história. E que mulheres incríveis viveram naquela época. O século XIX foi marcado por um fenômeno muito estranho e assustador: a romantização da tuberculose. Basta imaginar, uma doença que tirou a vida de milhões de pessoas começou a ser associada a uma certa nobreza, aristocracia, sensualidade. Em grande parte, é claro, isso foi influenciado pela arte e pela literatura. Edgar Allan Poe, que ele próprio perdeu a esposa por causa da tuberculose, em suas obras involuntariamente contribuiu para a criação de uma aura romântica em torno dessa doença. As imagens de jovens beldades moribundas marcadas pelo estigma da tuberculose tornaram-se clássicas e geraram um interesse doentio por esse tema. Nos livros escreviam: o que poderia ser mais belo do que uma jovem e bela moça morrendo? Uma pesquisadora alemã, em seus trabalhos, destaca a influência desse tipo de sentimentalismo e romantismo na formação do culto à morbidez no século XIX. Fragilidade, palidez, emotividade acentuada. Esses são sinais do estágio inicial da tuberculose, mas passaram a ser vistos como atributos de uma natureza refinada e sensível, especialmente entre as mulheres. Como resultado, as pessoas com tuberculose não apenas não escondiam sua doença, mas às vezes até se orgulhavam dela, considerando-a um sinal de distinção. A artista Maria Bashkirtseva, em seus diários, admirava sua aparência tuberculosa, sem suspeitar das consequências que sua doença traria. Bem, claro, por um lado, é realmente bom que as pessoas procurem aspectos positivos em tudo, são verdadeiros otimistas. Sim, já que pegaram tuberculose, então fazer o quê, não é mesmo? Pelo menos não ficavam muito chateados com isso. Mas, claro, se deixarmos as piadas de lado, por outro lado, essa romantização da tuberculose levava ao fato de que as pessoas simplesmente não procuravam médicos, não seguiam medidas de prevenção e acabavam infectando outras pessoas. E o equívoco de que a tuberculose era uma doença nobre retardou muito o avanço da medicina nessa área. E só com o avanço da ciência foi possível vencer a tuberculose. Sem dúvida, a beleza é algo diferente para cada pessoa. E além disso, com o passar do tempo, os padrões de beleza mudam. Em diferentes épocas, as pessoas gostam de coisas diferentes, pois isso reflete os valores e prioridades daquela sociedade.
Por exemplo, na época do Renascimento, a beleza estava intimamente ligada à continuação da linhagem. As Vênus paleolíticas são as primeiras obras de arte dedicadas à mulher. Formas exageradas, quadris largos, seios caídos, barriga arredondada, não são uma coincidência. Elas simbolizam saúde, fertilidade, a capacidade de gerar e alimentar a prole, qualidades essenciais para a sobrevivência da tribo. Já, por exemplo, no país dos faraós, no Antigo Egito, os padrões de beleza eram completamente diferentes. A egípcia ideal era esguia, alta, morena, com traços faciais delicados, até mesmo frágeis. Pernas longas, quadris estreitos, ombros largos e praticamente sem seios. Essas eram as verdadeiras características de uma bela mulher. As egípcias davam atenção especial à maquiagem e aos penteados. Olhos destacados com tinta verde, pele lisa e fresca, clareada com produtos especiais, perucas sofisticadas feitas de lã de carneiro, tudo isso indicava alto status e gosto refinado. Já na Grécia Antiga, por exemplo, a beleza do corpo era vista como um dom dos deuses e um reflexo da harmonia interior. Um exemplo marcante é o episódio relacionado à cortesã Friné. Sua beleza era tão perfeita que ela chegou a ser acusada de blasfêmia. A história de seu julgamento, retratada na pintura de Jérôme de Friné diante do Areópago, evidencia o quanto o corpo belo era valorizado. O desejo universal pela beleza levou ao surgimento de cânones de beleza matematicamente calculados. O escultor Policleto, em seu tratado Cânone, descreveu proporções ideais, nas quais cada parte do corpo se relacionava com as outras em perfeita harmonia. A cabeça corresponde a 1/7 da altura, a mão a 1/10, o pé a 1/6 e o centro do corpo está ao nível do umbigo. Essas proporções tornaram-se o padrão para artistas e escultores por muitos séculos. Na época da Alta Idade Média, o ascetismo cristão substituiu a percepção pagã da beleza. A beleza do corpo passou a ser considerada pecaminosa, uma tentação que desviava do espiritual. A palidez doentia tornou-se moda e as mulheres a alcançavam usando suco de limão e até recorrendo à sangria. O rosto deveria parecer alongado, por isso raspavam a testa, as sobrancelhas e os cílios. Na era do Barroco e do Rococó, não existia um padrão de beleza específico e definido. Mas pode-se notar que, ainda assim, ganhavam destaque certo ar de coquetismo, sofisticação e sensualidade. A questão é que, para muitas mulheres, as amantes reais serviam de exemplo a ser seguido. Elas adoravam luxo e coquetismo. Pescoço longo e elegante, destacado por penteados altos, cintura fina, apertada por espartilho, decotes profundos que exibiam a pele pálida. Essas eram as características marcantes das beldades dessa época. Sim, claro, o desejo pela beleza muitas vezes leva as mulheres a atitudes imprudentes. Mesmo hoje em dia, às vezes vemos nos noticiários vários acontecimentos estranhos. Por exemplo, lembro de alguém que injetou óleo de girassol como se fosse botox, ou seja, isso ainda acontece até hoje. E o que dizer do passado? Na Rússia pré-revolucionária, as mulheres realmente não tinham pena de si mesmas e usavam produtos venenosos. Já no século XVI, as belas russas usavam pó de chumbo para dar à pele uma palidez aristocrática. O pó branco veneziano, que continha uma grande quantidade de chumbo, era especialmente popular, apesar de seu uso levar a graves intoxicações, as cólicas de chumbo. Mas além do pó branco, também eram usados blushes à base de minerais de mercúrio e cloreto de mercúrio tóxico. Para dar mais expressividade ao olhar, as damas pingavam suco de beladona nos olhos, apesar do risco de cegueira e alucinações. As sobrancelhas eram destacadas com antimônio e, para remover os pelos do rosto e do corpo, utilizavam-se misturas agressivas à base de cal, enxofre e salitre.
Receitas desses produtos perigosos podiam ser encontradas até mesmo em publicações populares da época. Por exemplo, no livro Toilette Feminino, de 1791, no século XIX, entraram na moda as veias azuladas no rosto pálido, que eram desenhadas com tintas anilinas, causando anemia. As sardas, por sua vez, eram consideradas um defeito e eram implacavelmente removidas com cianeto de potássio, salitre ou até mesmo o perigoso sublimado corrosivo. A história da cosmética russa pré-revolucionária e dessa moda perigosa demonstra o quão arriscado pode ser seguir cegamente as tendências da moda. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.